Olá, bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula do nosso programa de formação Dev Flutter. E hoje vamos dar sequência ao nosso app do cardápio mobile, colocando ali as quantidades do nosso carrinho e etc, etc. Beleza? Alguém chegou a ver alguma coisa para resolver nosso problema? Buscar uma solução? Pô, Giovanni, o meu aqui, quando eu entrava em detalhes, ficava aquela rodinha do load rodando, 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 e não aparecia o complemento. Mas aí eu não tive tempo de ver o que houve. Eu não sei se eu deixei de copiar alguma coisa. Ele não aparecia os complementos, mas ficava só aquela rodinha carregando o tempo todo. Entendi. Mais alguém? Não deu tempo? Beleza. Então vamos lá. O que nós. Bom, ontem a gente abria, ele ficava aqui a rodinha virando tal e parava, né? E o nosso problema é que não acontecia isso aqui, certo? Isso mesmo. Então hoje nós vamos ver. Ah, eu coloquei aqui um cardzinho aqui só para ficar com um degrauzinho, tá? Para gente, para diferenciar do que é a descrição aqui de cima, já que tá tudo branco e preto, né? Aí depois a gente discute isso. Então vamos lá entender esse problema nosso de código aqui, né? Deixa eu vir aqui para o Notepad, que é onde a gente tem o código antigo que a gente estava trabalhando. Então vamos para lá também com a nossa tela. Beleza. Então estamos aqui no Notepad. A gente começa o nosso problema aqui na Components Body, né? De detalhes, que é onde monta aquela tela de detalhes para a gente. Então, o cara tinha ó, uma rolagenzinha simples, abriu uma coluna, um size box de 0,87, às vezes eu aumento para 0,89, 0,90, só para ele cobrir toda a tela de branco, tá ali, para não ficar nenhuma linhazinha azul embaixo. Porque mesmo que fique depois um pouquinho a mais no celular, ficando para baixo, não sendo usado para a gente, não tem problema. Né? Uma stack, né? E dentro dela, então, um containerzinho, né? Com uma margenzinha superior ali, um padzinho superior de 12%, 20 pontos direita e esquerda, arredondado só no cantinho de cima, que é justamente aquele branco que a gente tem ali, onde vão ficar os detalhes, né? Aí eu tenho aqui a coluna, dentro da coluna a tela de informações de produto e embaixo, né, que no final vai ficar por baixo da tela, mas no início dela, o topo detalhes, que é a parte azul ali onde tem o nome grande do produto, a foto e o preço dele. Isso é a primeira body que a gente criou aqui. Aí a gente veio trabalhando a tela de detalhes, né? Então a gente colocou ela era um stateless, ela já recebia o produto aqui e passava ele para montar o body dela. Fazia o app barzinho, né? Um scaffold simplesinho, ó, com um body, nada de novidade aqui para essa telinha. Aí a gente foi mexer com o home, a gente mexeu na notificação do carrinho, o botão comprar está aqui, a listar por categoria, fizemos o serviço de complemento, voltamos a mexer no carrinho e chegamos de novo a alterar o body. Chegamos aqui no body, continuou um state, eles faz a rolagenzinha simples, ó, mantivemos tudo igual, bonitinho. Aqui já entrou essa história do carrinho de compras aqui. E aqui estava lá o IDGAT 1 e 2 só para separar as telas, tá? Só para enfeitar. Aí a gente resolveu, então, fazer um botão realmente para o carrinho separado. E chamar ele aqui de ver carrinho. Um botão simples, tá?
E fomos, então, fazer a tal da complemento quantidade, que é o cara que tem que trazer a lista. A princípio, ó, um expander com uma rolagem, recortamos um pedaço do branco, daquele quadradão branco do fundo. Então, pegamos lá da parte de cima o widget 100% e a altura 40% do branco, da tela branca, e ali a gente criou uma coluna e mandou listar o complemento. A lista complemento, aqui a notificação do carrinho de novo, que a gente fez alterações nela, mas tá. O carrinho, tela de carrinho não importa. Detalhes, body, outra alteração de ontem que a gente fez. Aqui a gente já bagunçou um pouco mais a tela, né? Então a gente já removeu aquele single, o scroll, entrou direto no stack, já chamou um container para fazer justamente o branco arredondado, tá aqui, ó, top e o left e right, né, para fazer o cantinho. Abrimos uma column para poder ter o children, e ali a gente jogou a info de produto, que é a informação de cima, né, a descrição ali, o picanha, cebolada, com não sei o que, não sei o que lá. Demos um espacinho, abrimos a complemento quantidade, que é o cara que traz a lista de complemento para a gente. Demos mais um pulinho e colocamos o botão. Depois tiramos o botão também. Não funcionou. Aí a gente foi lá na lista de complemento. A lista de complemento faz ali, né, pega a lista, bate na API, tal. Vai lá na complemento service, bate, traz para a gente da API o resultado cadastrado ali dos produtos. Aí vem aqui, ó, faz um return aqui, ó, um container seco, ó, que coisinha pequena, o build dela. Se tiver ainda esperando o retorno do servidor, o raw progress, que é só circular para a gente aqui virando na tela, senão ele já vai pega a build lista. Build lista, cara, a gente viu que esse carinha aqui, o shrink wrap, nesse caso, ele era necessário, senão ele não mostrava os dados para a gente, né? Ficava tudo sem aparecer nada. Faz o count e prepara um list tile com o título, subtítulo e um iconezinho no final, sem ação nenhuma de clique ainda. Até montou, mas não rolava. Não tinha rolagem. Certo? Então, aqui é o que a gente tinha de código. O meu é que não tá vindo a lista de complemento, fica só rodando. Pode ser no serviço de complemento ou pode ser no código mesmo. Aí a gente já vai pegar os códigos novos, a gente já consegue substituir. Às vezes algum detalhezinho que está faltando ali. Naquele on-init, tá? Também pode ser. Porque daí ele não tá batendo no servidor, então ele está sempre com true ali no progress. Eu acho que o único lugar que a gente muda o set state dele para que muda de estado aquele cara é dentro da função que bate na API. Eu tô copiando de novo aqui do Launchpad para ver se eu copiei alguma coisa errada. Então, ó, dentro de detalhes, vocês estão vendo a tela do estúdio, né? Então vamos dar uma geral na tela de detalhes inteira. App Bar. Não mexi nada. Botão comprar. Também não mexi nada. Informações de produto, que é a parte aqui, o texto aqui em cima, o nome do produto, o preço e a fotinho dele aqui. Na verdade, só o nome, né? Que é o detalhes descrição. Também não mexi nada. Aí sim, o topo dos detalhes, que é o nome e a fotinho, tudo aqui, ó. Sem alterações, continua tudo igualzinho. Então, esses caras não tinham problema para a gente, então não eram esses caras os problemas, tá? Entramos na detalhes em si. Ó, tá igual, chama o app bar e chama o body. Aí o body. O body. Realmente nós tiramos aquela história da rolagem, porque não havia necessidade de rolar a tela toda,
porque o nome, a descrição, não ia ter tanto, não tem tanto texto assim, né? Geralmente é abreviado, até por ser cardápio e tal. Então a gente já jogou direto na stack. O Children, o nosso container, para fazer esse branco aqui, ó, com esses cantinhos arredondados, tá? Esse carinha. Eu só diminui um pouquinho a altura dele para 0,7, estava 12, para ele ficar um pouco mais aqui perto, tá? E coloquei um bottom, um padding aqui embaixo de 10 também, que assim ele impede que o botão grude no final da tela, tá? Aqui a decoração, o cantinho arredondado que a gente colocou. O shield é uma column, porque a gente precisava desse array aqui, né, de componentes. Infoproduto, essa parte aqui, até o serve uma pessoa, que é o texto. Um pulinho de 20. Aí dentro de um sized box de 30, que é esse tantinho aqui, ó, na largura, na widget, né, na largura nossa da tela toda que ele puder, lembrando que tem os 20 aqui de padding para cada lado. Eu mandei criar um cardzinho com elevation de 10, só para escrever isso aqui, ó, adicione o complemento. Só isso aqui, só para poder ter esse contorninho aqui, para não ficar tudo branco na tela, tá? Só por isso tem esse carinha aqui. Dei um pulinho de 10 para também não ficar tão longe. E entrei com a complemento quantidade. Então ela rola, né? Até ó, o limitinho aqui da nossa bordinha e ela sai bem encostadinha aqui do botão, ó, bem grudadinha com o botão. Então ele acaba aproveitando toda a areazinha que a gente tem aqui embaixo de tela para não precisar se preocupar. E no caso do refrigerante, que tem pouca coisa, tudo bem, ele cria também, só não vai ter a rolagem porque não tem o que rolar para a gente aqui. E o botão ver carrinho fica sempre aqui embaixo. Tá independente do que acontecer, porque essa área é a areazinha da rolagem. Então o botão tá sempre no final da tela pra gente. Beleza? Aqui. E topo detalhes a parte de cima. Também não sofreu alteração nenhuma. Agora vamos ver a complemento quantidade. Está aqui. Opa! Estranha, né? Não tem nada. Ela só recebe o produto para pegar o produto categoria e passar para frente. Ou seja, ou eu não precisaria dela, ou eu não precisaria da lista complemento. Eu posso depois pensar em tirar isso do meu código, tá? Porque ela está aqui simplesmente para receber um parâmetro ó, e passar ele para frente. E na lista complemento, que é a nossa, que faz a lista de verdade, tá talvez aqui que esteja com um problema no seu, tá? Que não está trazendo, fica só a bolinha virando. Esse cara a gente já está pegando, ó, recebendo o ID da categoria, quando a gente clicar. Vocês perceberam que o meu está filtrando já aqui, né? E o nosso até ontem trazia tudo, trazia água com gelo lá, acho que umas 4, 5 vezes. Não está filtrando nada para gente. Então eu pego, né? Recebo a categoria aqui, já passa lá para baixo também, no state, tá? Já cai aqui para mim no label, mas já cai. Não mudei nada, adicionei isso aqui também. Aqui no nosso get complementos por categorias, o cara já bota o progress through para ficar a bolinha virando, bate no serviço, traz todos os complementos, só que depois faz um where aqui e lista para a gente só realmente o que faz parte da mesma categoria do produto. Sim, a gente bateu no banco e a gente só atualiza o banco e volta. Precisaria ficar batendo no banco toda hora? Não, não precisava pegar o get out também. A gente podia fazer um get
get com categoria e já passar o categoria ID direto como parâmetro. A gente até tem, eu acho, que isso pronto aqui no nosso serviço. Mas a gente acabou deixando assim. Nós fizemos só o get-al, ó. Mas lá tem até um PHPzinho que traz filtrado. É que como a gente estava fazendo na rede local, a gente falou do negócio de latência, blá, 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 a gente deixou assim. Mas eu poderia criar duas funçõezinhas, tá? Aqui pra gente. A getAll, para bater a primeira vez quando eu abro a tela, e depois a do filtro para ir filtrando. Mas não tem atualização de tela, né? A gente acaba dando na mesma, tá? Toda vez que ele abrir, ele pega tudo e filtra, pega tudo e filtra. No init state, eu mando ele então bater lá e trazer para a gente os dados. E aqui começa a nossa briga. A gente estava no caminho certo ontem. Se a gente tivesse mais uma hora, a gente tinha matado o problema. Eu não lembro quem foi que falou, mas para a gente iniciar com o Expanded, tá? A gente estava iniciando no Expanded, ele estava indo bonitinho. Ó, a Raw Progress não mudou nada. Ó, ela é uma stack, a Raw não tem segredo, né, gente? Ó, é uma stack, a shield e centra a bolinha. Então, esse cara é o menorzinho mesmo. Esse aqui a gente vem copiando e colando ele desde da primeira tela, né? Bobear, a gente poderia até ter criado um componente desse cara, porque ele é o mesmo para todo mundo, tadinho dele. A gente só está duplicando esse carinha aqui. Mas a gente colocou um expanded, a gente tentou colocar no flex zoom, a gente tirou o flex zoom de lá, tá? O problema nosso não era tanto aqui. O problema nosso era aquela história de container e columns que a gente estava trazendo. Lembra a mensagem do cara que ele dava um erro para a gente, que a gente estava entrando com um objeto de rolagem dentro de outro objeto de rolagem? E por isso ele não conseguia fazer? Então, o que acontece? Em algum lugar eu tinha que falar para esse cara: meu, ignora o resto da column aqui dos outros objetos de rolagem para mim e faz a rolagem física, faz a rolagem do cara. Define para mim quem que é o cara que eu quero, tá? Quem que vai ser o scroll da minha tela. Então, embora ele chame aqui physics, olha o que ele faz aqui, ó. Cria a rolagem para gente linear. Então, na verdade, a gente ia acabar nos control espaço da vida chegando aqui. Porque a gente está testando um por um, praticamente, tá? E a gente ia chegar nesse carinha aqui também, ó. Porque é o que vai funcionar pro physics ali, né? Que é o bouncing scroll. Ou seja, sabe por que a gente apanhou bastante ontem? Porque a gente não foi lá na página do Flutter procurar o componente List View Builder. Que ele teria detalhado o que cada item faz, o que cada coisinha faz e com alguns exemplozinhos. Então, cara, tentou uma, duas vezes, perdeu meia hora lá e você tá apanhando mais do que batendo, cara, vai lá pro site do Flutter e procura o widget que você tá usando. Vai lá e vê como funciona a List View. Vai ter um exemplo, tá? Principalmente desses caras que são padrão, a gente vai achar. Aí a gente vai ver esses parâmetros estranhos que a gente quase nunca usa no dia a dia. Geralmente são os estranhos que resolvem nosso problema. Era que nem aquele ontem que a gente, para mostrar, tinha que usar aquele shrink lá. É um negócio que você não usa no dia a dia. Ontem precisou, senão não mostrava. Só que ele também não é o cara que corrigia o nosso problema. Quem corrigia o nosso problema era esse aqui. Aí vem um list tile, ó, comumzinho, ó. E aqui eu coloquei no final já para a gente já ir começando a fazer os botõezinhos aqui do jeito que a gente vai mexer. Tá? Eu trouxe aqui a round button aqui para a gente já ir mexendo com ela. Como que a gente vai trabalhar o botão de mais ou menos aqui para quantidade. Mas vocês viram que o código é pequeno? A gente chegou uma hora que tinha isso aqui. Era uma coisa enorme que a gente estava digitando. Tinha coluna, dentro da coluna tinha o widget, que tinha stack, que tinha sized, que tinha container. A gente tentou colocar dentro de row.
Nossa, a gente fez um monte de tentativa ontem, daqui para trás, né? Substituindo só um expanded aqui. E, na verdade, o que a gente tinha que fazer era só deixar o expandido aqui, mais nada, ele se vira, não precisava nem do flex. E aqui na complemento qualidade, não ter nada. Porque aquele container que a gente tinha aqui é que estava impedindo que a gente rodasse. O container, o stack, a column, né? O código que eu tinha aqui dentro desse build é que não fazia rodar. Ele tinha que rodar direto no expanded. Ou seja, se tudo isso aqui... Porque vamos ser sinceros, né? O que está mudando aqui para a gente? É que a complemento quantidade recebe o produto e passa para frente só o produto ID, o categoria ID para a gente. Eu poderia simplesmente sumir com essa classe e ter só a lista complemento. Vocês concordam comigo? E aí, na hora de chamar, eu passo o produto inteiro, por exemplo? Tem problema. Ou o produto inteiro, ou passo o produto categoria ID. Também não tem problema algum. Na hora do nosso clique. Então, Ô, Giovanni, Oi, só tira uma dúvida aqui agora. diga. Aquele componente de scroll view, a gente utiliza ele mais em qual momento? Para a tela inteira? Tela inteira. Quando você quer no caso do scaffold ali, né? Quando ele é antes dele. Então, por exemplo, se eu quisesse clicar aqui perto da picanha, aqui no azul, e rolar tudo, eu usaria ele. Não, Tá? pode crer. Agora, esse carinha aqui, no caso, o list view já tem um scroll embutido nele. Sim. É interessante, sabe por quê? Porque ontem eu estava pensando no list view. Porque no React Native é desse jeito também. Você tem um componente de scroll, que é para a tela inteira, e quando você precisa fazer um scroll interno, você não pode colocar tipo dois componentes de scroll dentro da mesma tela. Aí você tem que usar um list view, entendeu? Aqui, ó, você conseguiria colocar, a gente poderia ter deixado um scroll também ali fora. Porque, só que assim, se eu vier com o mouse aqui, eu ia rolar aqui, aí a gente teria que vir com o mouse aqui, ó, fora, naquele 20 que a gente tem de padding, para rolar o resto da tela. Mas eu acho confuso, assim, eu particularmente não gosto de app com duas rolagens, sabe? Que É, eu tenho uma rolagem da tela e uma rolagem menor de coisinhas dentro. Aí eu prefiro aquela ideia que vocês deram ontem do drop-down. Quando eu tenho que ter uma tela que, tipo assim, eu vou ter que ter uma rolagem dentro de uma rolagem, eu preferiria que aqui no escolha fosse um drop down e conforme eu fosse colocando, ele fosse adicionando coisas para baixo aqui para mim. Eu acho que assim, é mais fácil de usar, né, o app. na verdade não é nem list view, é flat list, que é o nome do componente. Tem um componente chamado scroll view mesmo, que é que você coloca na tela inteira. E quando você quer dentro, tipo, do jeito que está aqui, você usa o flat list. Que é o que você está fazendo aqui, só que aqui você usa tipo o nome do componente list view, né? É o destino. É. Muda só o objetinho da lib, né? Mas lembra assim, o cara que faz funcionar isso aqui, tá? Nesse caso nosso. É o bounce Entendi, aqui. entendi. É essa propriedade ativa aqui que realmente libera para a gente a rolagem. Senão ele monta o list view, mas fica preso aqui dentro do escopo. Uhum. Aí você consegue colocar orientação também, porque nesse flat list lá ele tem, você define se você quer scroll e aí você coloca a orientação, se quer na vertical ou na horizontal o scroll. Bem, ó. Você pode ter o comportamento que você quer quando clica, você tem os keys, aí você tem todo o restante que ele faz. Eu acho que é para ter o reverso e a scroll direction. Ah, scroll direction, né? Então, essa é a propriedade também, mano. Ele tem É tudo isso aí. interessante. E aí tem mais um monte, ó. Ó, quanta propriedade tem. Aqui ele está listando as que a gente não usou. Então, assim, ó, cara, não dá nem tempo da gente ver tudo isso aqui. Então, meu, precisou. Você começou a fazer, você bateu na cabeça. Cara, é um list view. Porque é uma lista que rola, é um list view. Por que não está funcionando e funciona no outro lugar?
Porque, cara, abre lá o Flutter.dev, lá o Flutter.io, entra na parte dos widgets e começa a ver esses carinhas aqui, ó. O que cada propriedadezinha faz. Vocês vão achar o textinho ali para explicando. Na hora que você bater o olho, você vai ver que ele faz um scroll dentro de uma tela que já pode ter scroll. É que nem essa controller aqui, ó. A gente já teve, né? Mas alguns lugares nós usamos controller, lembra? Nesse app mesmo a gente usa algumas coisas de controller. É outro carinha que às vezes a gente não entende por que não funciona e às vezes está faltando só um controlador, só um cara para ficar olhando para ele ali e fazer uma atualização. É bacana esse negócio de layout, porque o front-end tem essas coisas, né? A gente às vezes não entende por que não funciona, não dá erro, mas também não vai. Você fica que nem um louco ali apanhando da tela. Beleza? Beleza. Eu sei que devem ter algumas dúvidas, mas deu para entender mais ou menos por que que ontem a gente apanhou bastante? Não, deu sim. Foi muito bom você. Eu vou entender. E eu só não sei como que a gente pesquisaria isso na internet, tá? Porque provavelmente isso aqui, uma gugada também a gente acha, mas talvez tenha que procurar o quê? Sei lá, um list view, in scroll, list. Aí eu não sei como que a gente procuraria. Teria que mais ou menos seguir aquele texto do erro que ele estava dando para a gente aqui, né? E tentar fazer uma pesquisa meio maluca em cima daquilo lá, um scroll view dentro de um list view, para ver se a gente acharia uma solução. Mas provavelmente isso aqui tem no Stack Overflow brincando. Que todo mundo um dia apanhou com isso aqui, tá? Não é uma tela tão difícil de acontecer, vamos dizer assim, é meio básica assim pra gente, né? De front a gente vê isso aqui direto. Tá? E aqui, ó, só para explicar por que que só tem uma bolinha azul, porque eu peguei aquele round que a gente tinha lá no IMC, só troquei para azul a cor aqui, porque estava muito feio aquele negócio cinza, né? Aquilo ali era cinza, né? Eu só joguei ele aqui pra gente, ó. Pra gente, e tirei o ícone porque lá a gente usava a fonte Avisome só com mais e aqui não tinha, a gente não tinha importado ela. Tá só pra gente ter aqui, no lugar do meio aqui, a gente tem que ter só uma caixinha de texto para aparecer o 1, 2, 3, 4, quanta quantidade é que o cara colocou. Mas esse aqui é o de menos para a gente fazer. Esse aqui é facinho. A gente vai criando e vai diminuindo aqui. Ficar num tamanho legal para gente. Por tamanho de cor, tamanho de letra, tamanho de ícone. A gente pega o size aqui dele também. Para deixar bonitinho, pertinho e fazer a telinha. Porque até então a gente não tinha esse cara também, né? Não tinha nada aqui na frente. Então ele já cria, separei ele do resto, porque ó, ele vai repetir em todas as linhas também, que é esse carinha aqui, ó. Só isso. Beleza? Então, complemento, round, cadê o body? Eu vou colocar para vocês então de novo desde o body, tá? Lá no Dotpad, porque daí quem tiver com alguma diferencinha aqui nele já acaba resolvendo o problema. Aí é acertar os imports e provavelmente buildar e fazer funcional de vocês também. Vamos lá. Body.dart. Dá detalhes.
Fica vermelho não. Mas foi. Screen detalhes, componentes, body. Mandando para vocês. A do carrinho. Screen carrinho. Complemento quantidade. A lista complemento. E o botãozinho. Giovanni, desculpa estar perguntando que eu estava meio distraído resolvendo um assunto aqui. Os itens que a gente atualizou foi a partir de lista complemento? Ou a partir do body? Do detalhes componentes body.dart? Aqui no body, eu não sei se o de vocês aqui no finalzinho já estava assim, ó. O sized, o complemento, o sized e o botão. Mas a gente fez, ó, esse ajustezinho aqui eu fiz ontem, ó. Assim, no pior cenário, por causa desse carinha, que é essa barrinha aqui do escolho complemento, ó. Eu atualizaria o body. Tá? É que daqui para cima, não sei se vocês estão idênticos ao meu. Então, por isso que eu estou jogando ele inteiro lá, porque a gente começa no stack, tá? Entendi. O Android Studio travou. Deixa eu reiniciar ele. Ô, Giovanni, Oi. acho que tem um erro aqui. Nos dois. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem o round icon, certo? Que você colocou. Uhum. Aí no anterior aqui, nos dois anteriores, está vindo como a classe como body, é isso mesmo? Eu reparei isso também. Eu É a comentei sobre isso. lista complemento. No outro, no O anterior a esse também tá. o complemento quantidade, ele tá como class body, o nome dele. Nós vamos então ter que fazer. Vamos ver se foi. Lista complemento, agora foi. Complemento quantidade também tá body. Sim. Complemento. Foi tudo body.
Vamos lá. O body é o body, tá certo. Complemento quantidade pequenininho, tá certo. Lista complemento, tá ok. E o botão é o botão mesmo. Agora tá certo. Lista complemento. Eu preciso do complemento quantidade, certo? Eu não. Esse cara não tem. Components. Nossa. Tá certo. Aí depois, na teoria, é acertar os importes, né? E buildar ele. Tem que estar rodando igual o meu. Aí a gente faz aquela historinha do levantar a mão, quando quem já buildou e ficou sem erro. E quem aparecer algum problema, grita aí.
que o emulador travou aqui. Tranquilo. Ontem eu desliguei ele, e aí ele, não sei, agora eu tô ligando ele aqui, ele aparece parece uma telinha preta com aqueles botões de desligar, reiniciar, e não sai disso. Eu vou deletar ele aqui e criar de novo. Não é? Não é? Que doideira. Ô, Giovanni, Ui, você pode abrir a sua classe complemento por categoria, fazendo favor? complemento por Isso. categoria. Ela fica lá no Value Object. Tocação, ela aqui. Aqui. Isso aí. Fechadinha, pô. O preço, ele tá como double. O meu também. Bom, o meu, a hora que ele foi subir o projeto, não, foi subir não, né? A hora que eu fui abrir a tela de detalhe, ele tá dando erro, ele tá ficando com o símbolo lá de carregando, né? E ele tá com um erro aqui no console, dizendo que ele não suportou o tipo double. Ele fala que é um tipo string e não suporta o tipo double. É por isso que eu queria conferir o preço seu, mas o seu também tá como double ali, então não entendi. Você tá com o try parse aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não, meu, acho que não tá com strike parse, não. Vou colocar esse cara. Deve ser isso, com certeza. Ele deve vir do PHP, ele deve pegando problema MySQL com PHP. Ou ele vem a string 0.00, ou ele vai estar vindo um inteiro, que é um número ele deve estar achando que é float, que a gente não está tipando lá. Aí a hora que bate aqui, ele deve estar ficando doido. Ah, agora carregou. Às vezes com o int faz isso também, viu? O int faz isso, com boolean às vezes dá isso também. Tem que acabar botando um try parse aqui no meio do caminho. Ah, beleza. Inclusive, acho que foi o Nelson, se eu não me engano, né, que tava falando que tava com o mesmo problema. Deve ser isso, viu, Nelson? Deve ser esse double try parse aí. Beleza. Eu estou compilando aqui de novo. Ah, beleza. Tá, aqui resolveu. Mobile Value Object, eu acho que isso aqui é um import. Então, meu carrinho.dart está pedindo dois objetos que eu não sei de onde ele está tirando, porque ele está falando aqui componentes app._bar e body.dart. Eu tô achando que eu fiz caca que eu fiz bagunça aqui. Você No passou carrinho, esses dois arquivos? no carrinho, É, ele quer qual? O body, beleza. Mas qual que é o outro? appbar. AppBar aqui em cima? Falando, os dois ele tá tentando importar de carrinho barra componentes. Mas em qual classe ele está tentando importar? Dentro de carrinho. Carrinho, componentes, appbar, Dart. Tem sim, ó. Tem um AppBar, o body, botão carrinho, complemento, notificação, round e o carrinho em si. Se eu tenho tudo isso aqui aí, Eu acho que eu fiz caca na hora de copiar. Eu devo ter copiado duas vezes o mesmo arquivo no mesmo lugar. Eu vou ter que passar dando uma revisada. Deixa eu ver. Eu já vou tentar corrigir aqui.
Para facilitar para vocês, quem tiver com não tiver funcionando, tiver com algum conflitinho, ó, eu zipei a pasta lib, tá? Do, do nosso projeto e joguei aqui no chat pra gente. Ela tá pequenininha, tá com 22K só. E daí, depois disso daí, o que a gente tem é o desenho do hambúrguer na Assets e o PubSpec, que o PubSpec faz tempo que a gente não mexe, tá todo mundo com ele igual. Então, quem tiver com problema de arquivo, eu tô mandando a lib.zip inteirinha ali de novo, tá? Pelo menos a gente não perde nenhum arquivo. Buildando. Aqui deu tudo certo, buildou, funcionou o scroll e tudo mais. O único detalhe que tá diferente é que o scroll ali, em vez de aparecer 3 itens igual o seu, ele tá aparecendo um só. Tô dando uma olhada aqui para ver se é no body aqui eu coloquei algum tamanho errado na hora de copiar alguma coisa assim, mas por hora eu não achei nada ainda não. Fechou.
Buildou? Sim. Alguém com problema? Eu ainda tô tentando resolver alguns probleminhas aqui que tá dando, principalmente no complemento quantidade. Só um minutinho. Beleza. Com a sua lib que você mandou, eu consegui abrir direitinho. Deve ter algum arquivinho ali que tá. Eu não substituí direto, não, entendeu? Eu salvei uma cópia da minha lib para poder dar uma olhada aqui que eu tenho de diferente, o que houve. Faz um comparzinho. Para saber exatamente o que houve ali e aprender também, né? Já serve de aprendizagem. É porque, como a gente usou pastas diferentes, mas basicamente os mesmos nomes, né? Às vezes, na hora de trocar o conteúdo lá, a gente deu uma enroscada. Aqui eu estava dando uma olhada que eu comentei, né, do tamanho do scroll ali que não estava batendo. De fato, o meu estava 150, que é igual como estava lá no Notepad, só que lá estava desatualizado. Aí eu comparei com o seu zip aqui, peguei o código novo aqui e atualizei. Não sei se era só para mim que estava desatualizado, porque acho que ninguém mais falou sobre isso, mas meu código estava bem diferente deixa eu ver qual que é a classe aqui. Na info underline produto. Mas deve ter mais classe ainda que está diferente, porque ainda no layout ainda não está 100% não. Tá, Mas eu estou ajustando aqui. show de bola. Bom, mas aí tá conseguindo compilar também. Sim, 100%. Isso aí está funcionando, é só layout mesmo. Ah, legal então, galera. Deixa eu já interromper. Então agora para amanhã, né? Para nossa próxima aula. Nós vamos então ajustar esse íconezinho, né? Do mais ou menos ali, né? Para adicionar a quantidade. E pôr o cara do carrinho de verdade. Porque agora o que falta para a gente é isso: é clicar no adicionar carrinho, a gente guardar o objeto no temporário ali, no compartilhado do dispositivo. E quando a gente abrir o carrinho de verdade, listar tudo que pediu e fazer um post. E daí o post seria o último ponto ali, que era enviar realmente para salvar no banco de dados. O pedidinho. Aí a gente não tem nem tabela para isso ainda, né? Que é a tabela de compra de verdade lá do cliente. Tá? Mas assim, a parte nossa do cardápiozinho a gente praticamente mata aí, mandando para o carrinho e fazendo post. Aí depois o retaguarda vê, fecha a caixa, lero, 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 lero. E daí vira um ciclo, né? Escolher a mesa ou a comanda e ficar fazendo post. Escolher a mesa ou a comanda e ficar fazendo post. Trabalhão nosso de layout. Layout a gente acho que matou os mais difíceis hoje. Que era esse daqui. E que esse aqui foi um pouquinho mais desafiador, esse app pra gente, né? A gente precisou dar
usar coisas novas, trabalhar conceitos diferentes ali, mas falta a gente abrir esse cara aqui e mostrar de verdade mesmo o carrinho prontinho para ir pro servidor, é isso. Para o cliente receber o produto dele. Maravilha? Interrompendo aqui a gravação. Aí.